Sabe, queridos, nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós somos amigos de Deus, pela graça. Nós estávamos longe, hoje estamos perto, somente pela graça de Deus. E, apesar de nós, Ele tem feito tanto em nosso meio e nós estamos alegres. Nós estamos alegres. Hoje eu quero trazer uma palavra que eu já ministrei aqui, pelo menos umas 2 vezes. Vocês vão lembrar. Mas como diria o apóstolo Paulo, não vos canso de falar as mesmas coisas, segurança é para vós. Então, se você está ouvindo essa palavra pela 2ª, pela 3ª vez, é direção de Deus e nós precisamos abrir o nosso coração para aprender com o Senhor através da sua palavra. Nós temos um tema para esse ano, que é Eu edificarei a minha igreja. É o nosso tema 2022. A palavra igreja aqui é eclesia, né? Uma palavra que já era usada pelos gregos e romanos para designar um grupo de pessoas que ajudavam o rei a governar. Então, cada rei possuía a sua eclesia e Jesus fala, eu edificarei a minha eclesia também. Obrigado, Dail. Então, a eclesia de Jesus, a igreja de Jesus, é um grupo de pessoas, homens e mulheres, chamados para reinar com Ele, para amar e servir uns aos outros e expandir o reino de Deus sobre a terra. E quem faz parte da igreja? Quem faz parte da igreja do Senhor Jesus? Aquelas pessoas que já entregaram a sua vida para Jesus, nasceram de novo, estão inseridas no corpo de Cristo na terra. Mas, como eu posso ter certeza de que alguém realmente entregou a sua vida para Jesus, que realmente faz parte da sua igreja, do seu corpo na terra? Nós devemos considerar, queridos, que a igreja não é uma instituição humana, mas um organismo espiritual, composto, como eu disse, pelos verdadeiros seguidores de Jesus. Mas como que eu posso ter certeza que eu estou no caminho certo, se eu estou caminhando como um seguidor de Jesus? Como eu posso saber se a minha experiência de conversão ela foi verdadeira? Nós sabemos que há um processo de Deus na nossa alma, de transformação e tudo mais. Porém, nós precisamos entender se nós estamos caminhando da maneira correta e tudo mais. Você já ouviu falar sobre o discípulo João, né? Era alguém muito chegado a Jesus, embora que era ele mesmo que se denominava, o apóstolo amado, discípulo amado, ele que gostava de falar dessa forma, mas era alguém que se recostava no peito de Jesus, que tinha muita proximidade de Jesus. E João foi alguém que conseguiu entender e captar algumas pessoas que os outros discípulos não captaram. Olha a chuva. Talvez alguém, por andar tão perto de Jesus, ele teve revelações que os outros não tiveram. Isso aqui é um princípio espiritual. Quanto mais perto nós andarmos de Jesus, mais revelações nós teremos da sua pessoa, dos seus planos para nós. Então, Jesus, ele pôde transmitir muitas revelações para o seu discípulo João. Por exemplo, a passagem que Jesus lava os pés dos discípulos, você só encontra no Evangelho de João. Aquela parte lá do lava-pés e tudo mais. O livro de Apocalipse foi escrito pelo discípulo João, pelo apóstolo João, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos, ele teve a revelação. Apocalipse significa revelação, e ele teve a revelação do mundo espiritual de uma forma tão tremenda que está escrito no livro de Apocalipse. E a história conta que após a morte e ressurreição de Jesus, João estabeleceu numa cidade chamada Éfeso, e toda vez que ele ia pregar,
a mensagem dele era uma só. 1 João 4, 7 e 8. Mauro, que gosta desse texto, tem até uma música que ele gosta de cantar. Nós vamos ler 1 João 4, 7, 8. Quem achou, diga amém. Vai estar aqui na tela também. Já colocaram até o tema ali da mensagem. 1 João 4, 7 e 8 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós somos tão privilegiados em estarmos em Tua casa, em estarmos em Tua presença. Nós que éramos inimigos, hoje somos amigos, por causa do sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. E nessa manhã, nós te pedimos, fala aos nossos corações, Senhor. Quebranta cada coração nessa manhã. Nós não queremos apenas uma palavra que informa, mas uma palavra que transforma. Que seja assim nessa manhã. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos recebido do Senhor, que nós possamos andar sobre esse trilho. Tua palavra tem sido a lâmpada para os nossos pés, que possamos estar no centro da Tua vontade, sem nos desviar, nem 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos cumprir os Teus planos na terra, Senhor. Por isso nós te pedimos nesta manhã, prepara cada coração para receber a semente da Tua palavra, que haja vida e que haja um renovo, que haja transformação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, esta era a mensagem do discípulo amado de Jesus. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então ele chegava no domingo e ele pregava essa mensagem: amados, amem uns aos outros. Domingo que vem, ele chegava para pregar: amados, amem uns aos outros. No outro domingo, ele pregava a mesma coisa: amem uns aos outros. Aquele que realmente conhece Deus, que é amor, vai carregar esse DNA e vai andar nesse amor e vai ter capacidade para amar o seu próximo. É uma coisa que vai fluir dentro de mim e de você. E não vamos conseguir ser diferentes, porque o amor está dentro de nós. O apóstolo Paulo foi alguém que entendeu muito sobre esse assunto também. Ele fala lá em Efésios 3, como nós precisamos estar alicerçados, enraizados nesse amor. Mas continuando aqui sobre João, ele captou de maneira única aquilo que Deus é em essência. A Bíblia diz que Deus é amor. Lá em João 13, 34, nós estamos falando, vocês lembram? Sobre atitudes, sobre ações que nós temos, que evidenciam que nós estamos no caminho certo, que nós somos discípulos de Jesus. Então vamos ler João 13, 34, 35. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Então aqui nós temos algo tremendo, um ensino poderoso de Deus. A verdade, queridos, é que muitos de nós, já tendo entregado a vida para Jesus, de verdade mesmo, já tendo esse amor dentro de nós, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito, e mesmo sabendo disso, nós às vezes temos dificuldade, não sabemos como tomar posse desse amor, em como expressar esse amor. E uma das maneiras, queridos, de expressar o amor de Deus, que é hoje, na verdade, a razão desta mensagem, como que nós podemos manifestar o amor de Deus? Nós podemos fazer isso de diversas maneiras. Como que eu posso manifestar esse amor? Mas, sem dúvida alguma, um dos aspectos sobre como manifestar esse amor, uma das facetas mais importantes, que é a área do perdão. A área do perdão. Se você e eu aprendermos a liberar perdão, a pedir perdão, toda vez que eu e você falharmos com alguém, ou mesmo se você não falhar, mas alguém está triste com você, você tem convicção de que da sua parte está ok, mas a pessoa está triste com você, você vai se humilhar, você vai se quebrantar e você vai pedir perdão. E se você fizer isso, queridos, liberar perdão, pedir perdão, eu e você estaremos encaminhados para manifestar o amor de Deus que está em nós. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Vamos ler juntos Colossenses 3,13. Vamos ler primeiro na versão de Almeida, revista atualizada. Colossenses 3,13. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos da igreja ali de Colossos, e ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então é um imperativo de Deus, é uma instrução de Deus para nós. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se tiver alguma queixa um contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoem também. Hoje nós teremos o momento da ceia. A Bíblia fala que nós devemos examinar a nós mesmos, se há algo em nosso coração que nós precisamos consertar com alguém. Nós precisamos fazer isso antes de participar da ceia. Eu quero ler esse mesmo texto agora na Bíblia, a Mensagem, que é uma versão mais fácil da gente compreender. Colossenses 3,13, Bíblia, a Mensagem. Diz assim: sejam moderados. Olha só, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. Isso é tremendo, essa versão, né? O texto diz claramente: olha, decida perder numa eventual discussão, não queira ter razão, fique com o segundo lugar. É difícil porque nós sempre queremos estar como? Por cima. Nós sempre queremos ganhar a discussão, mas eu tenho razão. Perca a razão às vezes, queridos, e ganhe um amigo, ganhe um relacionamento. Há uma frase do pastor Melvin, né, que é o pai do pastor Uber, o pastor Abe Uber, né? A frase é o seguinte: o verdadeiro cristão é aquela pessoa que foi perdoada por Deus e vive perdoando o seu próximo. Então, quer saber como ser um discípulo de Jesus? Como manifestar o amor de Deus? O verdadeiro cristão é aquela pessoa que foi perdoada por Deus
e vive perdoando o seu próximo. Está aqui uma característica do discípulo de Jesus. Muitas vezes nós aconselhamos casais. Ontem nós fizemos um casamento. Fizemos 2 casamentos na última semana. E glória a Deus por isso. Geralmente, quando nós aconselhamos casais, geralmente, o maior problema no casamento, queridos, é o contrário do amor. O contrário do amor, ágape, não é ódio. Sabe o que é o contrário do amor? É o egoísmo. O amor ágape, queridos, abre mão. O amor ágape decide perder. O amor ágape sempre dá. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Essa palavra amou aqui é ágape. Deus agapeou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, o contrário do amor ágape é o egoísmo. É o grande problema dos casamentos. A pessoa não quer dar o braço a torcer, admitir que esteja errada. O problema está sempre no outro. Lembra, né, da síndrome de Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, queridos, um conselho que nós damos: não tente nunca mudar o outro. Não tente mudar o seu cônjuge. Aliás, não tente mudar ninguém. Isso é obra do Espírito Santo. Estou aprendendo isso e nós precisamos juntos aprender sobre isso. Nunca nós vamos ter poder para mudar alguém. Isso é obra do Espírito Santo. Tem uma frase de um homem chamado Cecil Osborne: não posso mudar ninguém por ação direta, só posso mudar a mim mesmo. E quando você muda, aí sim, quando você muda, os outros tendem a mudar. Então, se eu quero ver uma mudança em alguém, eu vou ser o primeiro a buscar do Senhor. O que eu preciso mudar? O que eu preciso aprender e crescer com o Senhor? E como que eu faço para mudar a mim mesmo? Continuando aqui, sem querer ser redundante, uma das formas principais de mudar a nós mesmos é nos humilharmos, é pedirmos perdão. Mais uma vez, mesmo que você não esteja enxergando onde você errou, mas há uma situação de conflito, mesmo que você ache que você está correto, mas a outra pessoa acha que não, ou de repente você errou mesmo, se humilhe logo, crucifique o ego, vai pedindo perdão de coração, libere perdão também. Queridos, isso é muito importante, sabe? Muitas vezes nós estamos corretos, nós temos convicção de que quem está errado é a outra pessoa. Mas você é espiritual, você está aprendendo aqui de como ser um discípulo de Jesus. É a outra pessoa que está errada, mas você vai lá e pede perdão. Você vai lá e conserta, se humilha. E isso vai colocar brasa na cabeça da outra pessoa. E ela vai também, né, se tocar, né? Deus vai trabalhar na vida dela. Tem um exemplo na Bíblia de um personagem chamado Estevão. Estevão não tinha errado em nada. E ele estava pregando o Evangelho. Ele pregava sobre Jesus, como o Senhor não habitava em templos. E isso começou a mexer com a religiosidade dos judeus. Ele falava, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas e tudo mais. E isso começou a mexer com a religiosidade ali das pessoas que avançaram sobre Estevão e começaram a apedrejá-lo e o mataram a pedradas. E a Bíblia diz, queridos, que Estevão, antes de morrer, ele viu os céus abertos e o rosto dele brilhava. E as pessoas ficaram mais indignadas ainda. Nós sabemos que Jesus está assentado
à direita do Pai, a Bíblia diz. Mas olha o que Estevão disse quando ele estava ali entregando a sua vida. Ele disse: estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Jesus se levantou para receber o filho Estevão. Então, queridos, quer ver os céus abertos e a glória do Senhor? Perdoe. Nós queremos, nos aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com Deus, os céus abertos sobre a nossa vida. Tenha uma atitude de perdão. As pessoas jogando pedras, Estevão estava vendo Jesus. Cheio de Jesus, ele gritou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. Não os considere culpados desse pecado. Perdoe-os, Senhor. E a oração de Estevão foi respondida de muitas formas. Muitos fariseus entregaram a vida para Jesus. Um deles foi quem? Saulo. Talvez por causa da oração de Estevão, Saulo, que estava presente ali no apedrejamento de Estevão, Saulo, ele veio a se tornar o grande apóstolo Paulo. Queridos, e eu tenho quase certeza disso, quando eu chegar no céu eu vou perguntar, a obra na vida de Paulo, esse galardão, com certeza, está na conta de Estevão, por causa daquela oração, por causa daquela atitude de amor e de perdão. Sabe, queridos, a atitude que nós tivermos diante de uma situação de conflito, talvez nós vamos ganhar alguém para Jesus que será o próximo apóstolo Paulo. Amém? Você quer ver o reino de Deus crescer, essa igreja expandindo aqui nessa cidade, essa região? Tenha um coração como o coração de Estevão. Jesus conta uma história muito interessante, uma história muito conhecida, de um servo que devia para o seu rei 10.000 talentos. Um servo devia ao rei 10.000 talentos. Um talento correspondia a 20 anos de salário de uma pessoa na época. Milhões ou bilhões de reais. E o servo devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Era como se fosse 200.000 anos de trabalho. Então ele podia trabalhar a vida inteira que ele não conseguiria pagar aquela dívida. Pensa numa dívida. E as leis eram muito severas, e o rei mandou chamar o servo e falou o seguinte para os guardas: olha, eu sei que ele não vai me pagar, vende ele como escravo, vende a esposa, vende os filhos, tudo que ele tem me pertence, aquilo que ele puder me entregar será minha propriedade, inclusive a esposa e os filhos. E aquele servo se apresentou diante do rei e se prostrou: rei, me perdoe, me dê uma chance que eu ainda vou te pagar. Até parece, né? Talvez ele fosse investir na bolsa, em criptomoedas, ele ia conseguir auferir aquela quantia. O rei sabia que aquele homem nunca poderia pagar aquela dívida. Mas o rei falou assim: vou ter compaixão, não precisa me pagar, você está perdoado. Não vou mais te vender como escravo, nem sua esposa, nem seus filhos, você está livre. Vocês conhecem a história? O servo sai da presença do rei e encontra um amigo, um conservo, que devia para ele 100 denários. Seria como se fosse 2.800 reais, trazendo para a moeda de hoje. E ele fez o quê? Exigiu o pagamento. Me pague, senão eu vou mandar te colocar na cadeia. Você me deve, você trata de pagar. E aquele conservo, aquele homem que devia para aquele servo,
se ajoelhou e disse: me perdoe, me dê um tempo que eu vou pagar, eu prometo, mas não teve conversa, e ele mandou prender o seu devedor e a família dele. Quando os amigos, daquele servo ficaram sabendo desse papelão que ele fez, o cara foi perdoado de uma dívida impagável, e ele foi lá e não perdoou uma dívida tão pequena, e além disso, maltratou, o seu amigo, o seu conservo. Então, as pessoas foram lá rapidamente, a Rádio Peão foi lá contar ao rei. Veja o que o rei disse. Mateus 18, 32 a 35. Queridos, isso aqui é tremendo. Preste muita atenção. Mateus 18, 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também, Jesus que está falando, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Queridos, existem textos da palavra de Deus que são para a gente tremer, que é para a gente ficar muito atento. Essa história que Jesus contou é fácil de entender. Nós somos aquele servo. Nós tínhamos uma dívida impagável. Impagável. Sabe, queridos, um pecado que nós cometemos, uma mentirinha, é suficiente para nos afastar de Deus. Deus é santo. Amém, queridos? Nenhum pecadinho pode entrar no céu. E por causa do nosso pecado, Mauro, nós contraímos uma dívida impagável. Impagável. Você e eu merecíamos o sofrimento eterno, cair na mão dos torturadores. Deus faz o quê? O nosso Pai Celestial nos envia o seu Filho para sofrer no nosso lugar, para morrer no nosso lugar e pagar a nossa dívida. Jesus pagou o preço. Jesus morreu em nosso lugar e Ele ressuscitou. E Ele disse: quem receber pela fé o meu sacrifício, está quitado. A sua dívida está liberado. Vocês são livres. Não precisa pagar mais nada, até porque você não conseguiria. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você está liberado, você está perdoado da sua dívida. Amém, queridos? Somos perdoados. Nós fomos perdoados de uma dívida altíssima. Lembra que nós somos aquele servo que fomos perdoados de uma dívida equivalente. Será que nós vamos cair nesse erro grosseiro de não perdoar alguém? Será que nós vamos também sair como aquele servo e encontrar alguém que nos deve e vamos exigir até o último centavo? Talvez alguém que fez algum mal para você e você fala: você não sabe o mal que eu sofri. Você não sabe o que eu tenho passado. Querido, aquele mal que a pessoa fez para você nunca chegará a 1% da sua agressão a Deus através dos seus pecados. Os seus e os meus pecados agridem a santidade de Deus. E a Bíblia diz que o servo que não perdoou, ele foi lançado aos torturadores. E Jesus diz com todas as letras: assim também lhes fará meu Pai
celestial se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Se você não perdoar de coração, o meu Pai vai fazer com você o que aquele rei fez com o servo mau. Eu estou reforçando aqui, queridos, mas a mensagem pede isso. Não que Deus queira fazer isso, mas são frutos que nós colhemos. Quando você não perdoa, você dá lugar a torturadores. E isso afeta a nossa vida como um todo. Tem uma frase, que eu acho que é do pastor Cote, que ele fala assim: não perdoar alguém é tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Quando eu não perdoo a pessoa, quando eu não perdoo alguém, a pessoa mais prejudicada sou eu mesmo. Eu não sei você, mas eu não quero cair na mão de torturadores. Amém, queridos? E quando você perdoa de coração, você libera a mão de Deus para fazer justiça para você, para te abençoar com o dobro de bênção, de dupla honra. Mas para Ele fazer isso, você precisa perdoar, você precisa entregar todo problema, todo conflito nas mãos de Deus. Você foi traído, traída, o diabo vai querer te culpar, entregue para Jesus e feche a brecha dos torturadores e a bênção virá em dobro em nome de Jesus. Amém, queridos? O que é perdão? Antes de falar o que é perdão, vamos falar o que não é perdão. Você possa anotar, isso aqui é muito importante, vai estar aqui na tela. O que não é perdão? Perdão não é uma abertura condicional. O que significa isso aqui? É quando você fala, se ele mudar, eu perdoo. Isso aí não é perdão. Você está colocando condições para perdoar. Perdão não tem si. Então, perdão não é uma abertura condicional. Perdão não é desculpar o erro. Fala aí, você vai me desculpando, viu? Então, isso aí não é perdão, não. Perdão não é desculpar, precisa se humilhar, de fato. Número 3, perdão é só com Deus. Tem gente que fala assim, né? Não pede perdão para mim, pede perdão para Deus. Isso não é totalmente bíblico. Deus perdoa, sim, mas nós precisamos perdoar também. Nós lemos aqui os textos que falam sobre isso. Tem que pedir perdão para Deus? Sim, mas a Bíblia ordena que devemos perdoar uns aos outros, como eu vos perdoei. Número 4, perdão não é ignorar o incidente. Alguém te fez algum mal, alguma situação, você fala, deixa para lá. Nós precisamos encarar a situação e não fugir. Encara e perdoa. Até porque, quando alguém diz esquece, deixa para lá, na verdade não é de coração, geralmente é de boca para fora, então é preciso resolver. Número 5, perdão não é emoção. Talvez eu fale assim, eu até quero perdoar, mas eu não sinto de perdoar. Perdão, sinto dizer, não tem nada a ver com sentimento. Perdão não é emoção. Você não precisa sentir para poder perdoar. Perdão é uma... Agora vamos falar o que é o perdão. O que é perdão? Perdão é ação. Eu não tenho vontade, mas perdoo a si mesmo. É uma escolha. Se você realmente nasceu de novo, Jesus mora em você e você já tem a autoridade para escolher. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar aquela pessoa. Eu não sinto, mas eu decido. Eu decido jogar fora toda a lista de ressentimentos. Toda a lista de ressentimento. Então, querido, perdão é liberar o ofensor de pagar. Perdão é tomar posse dos recursos infinitos que você já possui
em Cristo Jesus. O amor que Ele já colocou dentro de você quando você entregou a sua vida para Jesus. Isso aqui é importante. Para que eu possa realmente conseguir perdoar, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Porque senão não será possível. Se há alguém aqui hoje que nunca entregou sua vida para Jesus, que nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, para que você consiga viver isso que nós estamos falando aqui, você precisa entregar o controle da sua vida para Jesus. Ou quem sabe você se afastou da presença dele e você deseja caminhar em vitória como discípulo de Jesus. Você precisa se reconciliar com o Pai. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, Ele coloca esse amor ágape, dentro de nós, que nos dá capacidade, nos fortalece para tomar uma decisão de andar em amor, de viver perdoando uns aos outros. A história que Jesus contou, queridos, tudo indica que o erro principal do servo mau, você pode pensar que o erro principal foi porque ele não perdoou, mas não, o erro dele foi orgulho. Quando o rei disse, você está liberado, tudo indica que ele foi orgulhoso demais para receber. Talvez ele foi perdoado naquele momento. Isso aqui é muito importante. Ele recebeu o perdão completo, mas talvez ele tenha saído de lá. O rei vai ver, eu ainda vou pagar essa dívida, Eu ainda vou fazer tudo correto. Eu não preciso do perdão desse rei maldito aí. Muitas vezes nós temos esse problema, queridos. Nós queremos provar que nós não somos tão errados assim. O cara acabou de ser perdoado. Era para ele sair fazendo uma festa. E quando ele viu alguém que devia para ele saiu da presença do rei ainda pesado. Ele não saiu leve. Porque senão ele tinha abraçado o seu conservo ali, não tinha nem pensado na dívida. Mas ele saiu pesado. Ele saiu carregado. Queridos, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se não fosse Jesus. Queridos, quando temos revelação de que nós fomos perdoados por Deus, não há ninguém que consegue nos machucar. Porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos nossa identidade. Nós saímos da presença do Rei perdoados, livres. E se alguém pisa em você, fala mal de você, você diz, obrigado, eu já sei quem eu sou. Perdoado, livre, herdeiro, estou reinando com Jesus. Ninguém vai dar conta de me ofender. Ninguém vai dar conta de me machucar. E eu e você nos tornamos blindados. Não pelos nossos próprios méritos, mas pela obra que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Amém, queridos? Que nós possamos ter esse sentimento hoje de liberdade, de alegria e disposição para amar, disposição para perdoar em nome de Jesus. Eu teria mais coisas aqui para falar, mas já vamos partir para o encerramento, teremos a ceia ainda. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Queridos, a realidade é que todos nós já tivemos pessoas que nos feriram, que nos ofenderam, que nos machucaram muito. Creio que todos nós aqui já tivemos alguma experiência assim. E o perdão, ele pode ter diferentes níveis.
é como uma cebola. Você já perdoou, mas lá no fundo parece que ainda tem alguma coisa ainda. Parece que você não perdoou profundamente. Eu preciso tirar mais uma camada dessa cebola. Tudo começa com uma decisão da sua parte. Senhor, eu decido perdoar. Me ajuda com o seu poder. Eu decido pedir perdão. Eu decido perdoar. E eu quero te convidar, queridos, nesse momento, que você reflita nessa área da sua vida. Se você quiser, inclusive, sair do seu lugar e vir para frente, você precisa de conserto nessa área de perdão, na sua própria vida, nos seus relacionamentos, na sua família. Faça esse ato de fé, faça um sinal para o Senhor. Se você desejar sair do seu lugar, vir para frente, ou fazer alguma ação que possa chamar a atenção dos céus nesse momento, se quebrantar, se prostrar no seu lugar, e você estará liberando o poder de Deus para impedir que a mágoa se alastre. Você está tirando a última camada daquela mágoa, aquela situação que talvez tenha ficado. Você estará liberando o poder de Deus que fecha a ação dos torturadores, que fecha a ação do maligno. E você estará liberando o poder de Deus que te dará dupla honra. Feche os seus olhos e reflita sobre essa mensagem. Quem sabe você foi traído, difamado, difamada, abandonada por pessoas próximas, pessoas que eram para cuidar de você, e você foi abandonado. Você foi abusado, talvez. Você foi ferido. Libera essas pessoas. Começa a dizer o nome. Eu libero fulano de tal. Eu libero, ela não me deve mais nada. Essa pessoa não me deve mais nada. Eu perdoo porque o Senhor me perdoou. Eu fui perdoado de uma dívida altíssima. Essa ofensa que me fizeram não se compara com a ofensa que eu fiz ao meu Senhor. E eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Ou quem sabe, querido, você foi a pessoa que feriu, que traiu, que difamou, que desonrou alguém. Você sabe que você tem que procurar aquela pessoa e pedir perdão. Você sabe que você tem que procurar aquela pessoa. Talvez a pessoa não esteja aqui hoje. Peça perdão a Deus. Você está no lugar de cura. Você diz: eu já perdoei, eu já pedi perdão, mas eu quero mergulhar mais profundamente. Eu quero ir para mais uma camada mais profunda de amor e de perdão para com o meu próximo, para com o meu próximo, para com o meu próximo. E nesse momento, queridos, eu quero dar oportunidade. Nós vamos continuar orando sobre perdão e sobre cura, mas se há alguém entre nós que nunca fez uma oração de entrega, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, e você deseja fazer isso hoje, levante a mão no seu lugar. Aqueles que desejam entregar a sua vida para Jesus, se há alguém, levante a mão bem alto. Ou se você quer reconciliar com Jesus,
Levante a mão, eu quero orar por você antes da gente continuar aqui. Você que deseja entregar sua vida para Jesus ou se reconciliar com Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ter um momento aqui de louvor e vamos orar em seguida. Continue nesse mesmo ambiente. Continue se derramando na presença do Senhor. Está tocando corações nessa manhã, liberando esse bálsamo de cura nessa manhã, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Aleluia. Toma o Teu lugar em nós. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Toma esse lugar em nós. Toma esse lugar em nós, Espírito Santo. Libera esse bálsamo sobre nós. Nós ouvimos a Tua palavra. Que essa palavra seja viva dentro de nós. Que seja uma palavra que transforma o nosso interior. Toca nos corações. Tira todo o ressentimento. Tira toda a mágoa. Nós tomamos posse dos recursos que o Senhor implantou dentro de nós, para perdoar, para liberar e para pedir perdão. Senhor, nós queremos amar como o Senhor ama. Nós queremos perdoar como o Senhor perdoa. Nós somos Sua igreja.
Nós queremos expressar o teu amor. Por isso nós decidimos, ainda que nós não sintamos, nós decidimos perdoar e pedir perdão. Eu libero o meu irmão que me ofendeu. Senhor, cura os relacionamentos, Pai. Prepara esse momento que possamos estar diante daquela pessoa e trazer esse conserto que agrada o teu nome, esse conserto que manifesta o teu caráter, que manifesta a tua virtude. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Que esta seja a nossa marca como discípulo, como igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia. O objetivo da ceia é lembrar o sacrifício do Senhor e nos preparar para a sua volta. Nos preparar para a sua volta. O Senhor está preparando a sua noiva, preparando a sua igreja, limpando, santificando. Através da ceia nós celebramos o Cordeiro que foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou, está vivo e voltará. E voltará. E voltará. Pai, nós abençoamos os elementos. Nós afirmamos que discernimos o teu corpo. Reconhecemos o teu sacrifício. Reconhecemos que não podemos salvar a nós mesmos. Não podemos amar, não podemos perdoar de nós mesmos. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa Páscoa, Senhor. O sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas. O poder da ressurreição está sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem tomar aqui os elementos, o pão e o cálice. Nós vamos ceiar juntos. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Glória a Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Quero te convidar a trocar o cálice com alguém e falar assim: eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar do cálice? Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Só bateria, igreja. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Aleluia, nós te damos toda a nós te damos toda a glória, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Glória a Deus. Dá vontade de ficar adorando a tarde toda, mas temos que terminar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus.